quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai maquiar e desabafar sobre o Trump, né? E por que você não deveria confiar nele. Mas antes da gente começar, né, se inscreve aqui no canal, escreve aqui embaixo confiança pra eu saber que você tá prestando atenção no que eu tô falando. Dá like nesse vídeo, muito importante que você dê like nesse vídeo. E a gente tem o Apoia-se, né, que é o grupo de apoiadores aqui do canal, que tem benefícios exclusivos, tem acesso a coisas exclusivas, como por exemplo, as lives na íntegra, o nomezinho no final dos vídeos, acesso ao grupo no Telegram comigo, tá? Pra gente trocar ideia sobre geopolítica. O grupo tá ficando super movimentado, eu tô ficando muito feliz com isso. Além disso, tem acesso a podcast e a Pílula GRI, que são vídeos que eu explico pra vocês um pouco mais sobre conceitos de relações internacionais de forma exclusiva. Então, o link pro Apoia-se tá aqui embaixo, quem quiser, beleza? E é isso. Bora começar. Parece até idiota, né? Parece até bobo que eu fale pra vocês assim, você não deveria confiar no Trump, né? Porque quem me segue aqui, a maioria do meu público, sabe o quanto esse cara é basicamente maluco e que você não deve, de fato, confiar nele porque ele é tonton da cabeça. Porém, não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando na confiança no sentido de que, tipo, na primeira coisa da palavra, né? Tipo, putz, é óbvio que eu não confio no Trump, né? O cara é um político completamente desequilibrado. Só que eu não tô nem falando disso. Eu acho que muitas vezes as pessoas depositam uma confiança no Trump que ele quer que as pessoas depositem nele, tá? É tudo uma jogada política e que as pessoas não percebem que isso é depositar confiança nele. Eu sei que parece que tá confuso, mas eu vou explicar. Basicamente, galera, o Trump ele tem uma estratégia muito clara. Ele tem uma estratégia muito interessante, de certa forma, só que pra muita gente, principalmente pra pessoas que não analisam a política de forma empírica ou, tipo, estudando sobre ela especificamente, né? Pode passar direto e pode passar batido. Que é, o Trump, ele quer a todo custo, com tudo que ele tem, com toda a força do corpo dele, te convencer de que ele consegue fazer mais coisas do que ele de fato consegue. E aí eu queria trazer pra vocês aqui esse artigo do The New York Times que se chama, né, Don't Believe Him. Nesse caso a gente tem o vídeo aqui, tá? O artigo em si precisa pagar pra ter o The New York Times e eu não pago o The New York Times nessa conta que eu tô logada aqui. Então, o The New York Times eu pego emprestado, galera. Acaba que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Porém, quem tiver acesso ao The New York Times e quiser, né, ir atrás do artigo, ele é bem interessante e se chama Don't Believe Him. E ele foi a minha leitura, que foi base de um vídeo meu. Já postei um vídeo sobre isso nas redes sociais, mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho, tá? O que é Don't Believe Him? Pra você que não estuda na idioma independente e não sabe inglês. Inclusive, se você quer, né, estudar inglês, se você quer melhorar o seu inglês, seu francês, seu espanhol, enfim, e outras línguas também. Eu tenho um parceiro, tá? Que é a Idioma Independente. Ela não está patrocinando especificamente esse vídeo, mas se você utilizar o meu cupom, que é MartinaRI, você tem alguns benefícios, tá? Eu vou deixar o link pra você ir atrás da sua educação, enfim, em outras línguas aqui embaixo. Eu faço francês com eles, eu gosto bastante, eles são meus parceiros. Então, pra quem tiver interesse em aprender novas línguas, tem o cupom MartinaRI, beleza? Idioma Independente o nome. Galera, pra você que não sabe inglês, Don't Believe Him significa não acredite nele. Nesse artigo, né, o colunista Ezra Klein, ele diz que, basicamente, né, ele diz que o Trump, ele age como um rei porque ele quer que você acredite que ele é um rei. Ele age como um ditador porque ele quer que você acredite que ele tem o poder de um ditador, mas ele não tem. Ele é apenas um presidente. Um presidente tem poderes limitados, mesmo que seja o presidente dos Estados Unidos, né? Muitas vezes o Trump, ele tem falas, né, e ele faz certas coisas que chamam a atenção e que a gente fica chocado, né, de primeira e tudo mais, mas muitas dessas coisas nem vão pra frente. Muitas dessas coisas que ele faz são barradas pelo Supremo lá dos Estados Unidos, ou são barradas pelo legislativo deles, pelo executivo deles, enfim. Martina, então, se vão ser barradas, por que ele faz essas coisas? Ele não sabe que o que ele vai fazer vai ser barrado? Ele sabe, mas ele sabe que a repercussão da notícia de que aquilo foi barrado nunca vai chegar aos pés da repercussão que teve o absurdo que ele falou. Chegamos no ponto! Então, basicamente, o que o Trump faz ele tenta aí balancear o poder de uma forma que parece que ele tem muito mais poder do que ele tem, de fato, né? E aí as pessoas, elas ficam tipo assim, Martina, mas o Trump, ele pode comprar a Groenlândia, ele pode mudar
o nome do Golfo do México, ele pode fazer isso, esse tanto de tarifa que ele tá fazendo? Não é nem que ele pode, mas ele quer que você acredite que sim. Ele quer que você acredite que sim. E por que ele quer isso? Se ele não pode fazer essas coisas, por que ele quer? Existem vários motivos, tá? O primeiro deles, e aí eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz com a Mila e com a Fernanda, né? A gente falou sobre o tanto que, muitas vezes, esses absurdos que o Trump faz, que o Musk faz, são pra testar as águas, né? São pra ver até que ponto eles podem ir no extremismo deles, no nazismo, na homofobia, no contra os direitos humanos, na misoginia, tudo isso. Eles estão testando as águas pra ver até que ponto a galera que patrocina a campanha deles e que vota neles aceita que eles vão, entendeu? E eu acho que o Trump, ele tem um pouco disso, desse discurso de testar as águas, tipo assim, mano, se eu falar que eu vou comprar a Groenlândia? Porque se ele tivesse falado isso e todo mundo tivesse batido palma, se não tivesse tido nenhuma repercussão internacional, se o mundo inteiro tivesse falado assim, ah, mano, tá de boa, ele teria tentado. Porque, né, ninguém falou nada. Ele tava testando água. Mas quando ele viu que isso gerou uma repercussão internacional absurda, ele começou cada vez menos citar isso internacionalmente e mais internamente. E aí tá o segundo ponto. Quando ele faz esse tipo de coisa e gera esse tipo de discurso, vamos levar em consideração o fato de que os absurdos que ele fala têm muito mais repercussão do que as consequências. Ou seja, se ele fala que ele vai fazer um absurdo dentro dos Estados Unidos, aquilo tem muito mais repercussão do que o fato de que o Supremo Tribunal Federal barra aquele absurdo. Fala que aquele absurdo não pode acontecer, impede que aquilo aconteça. E aí muita gente vai ficar sabendo que ele prometeu fazer determinada coisa, que ele falou que vai fazer determinada coisa, e menos gente vai ficar sabendo que ele não vai fazer determinada coisa. Por quê? Porque ele não pode. E aí cria, numa grande parte das pessoas, né, uma ideia de que ele tem muito mais poder do que ele de fato tem. E aí as pessoas têm o quê? Medo. As pessoas criam esse Leviatã na cabeça delas e associam a imagem dele. Associam a imagem dele como uma pessoa muito poderosa, uma pessoa muito ousada, uma pessoa muito capacitada, coisa que ele não é. Então, assim, cria-se aí uma imagem, né, e uma ideia de uma pessoa extremamente poderosa, de uma pessoa com poderes limitados, de uma pessoa com poderes monárquicos até, quando na realidade isso não existe, quando na realidade ele não é essa pessoa. Mas as pessoas, a opinião pública e as pessoas acreditarem que ele é essa pessoa, faz muito bem pra ele. Faz muito bem pra imagem dele, faz muito bem pra quem ele quer se tornar e pro público dele, né? Porque aí a galera, o público dele, que já vê ele como um cara disruptivo, como um cara poderoso, como um cara que deva ser seguido, e como um messias, e como um mártir, porque ele tomou um tiro na orelha, cada vez mais consolida essa imagem dele e fortalece, né, esse discurso como um líder forte, como um mártir. Só um minuto. É engraçado, né, que eu tô falando de um negócio mó sério e tô aqui parando pra fazer delineado. Não dá pra parecer feia aqui também. Disse eu depois de aparecer sem maquiagem no início do vídeo, né? Bom, tá, Martina, beleza. Ele quer parecer mais poderoso do que ele é, de fato. Ele quer que as pessoas que acreditam nele achem que ele é o fodão, que não sei o quê, mas não é só isso. Ele não quer só que as pessoas que acreditam nele passem a achar que ele pode fazer muito mais do que ele de fato pode, né? Ele quer que você acredite nisso. Ele quer que você não acredite em nada do que sai da boca dele normalmente. Sabe que ele é um cara que passa desinformação. Sabe que ele é um cara maluco. Sabe que ele é um cara que pesa muito mais pro lado dele do que de fato é a realidade, né? Ele quer que você acredite que ele pode mais do que ele de fato pode. Por quê? Porque aí, primeiro que isso desmotiva e desorganiza classe de pessoas que poderiam depor ele, né? Que poderiam lutar pro impeachment, que poderiam... Tipo assim, uma pessoa que acredita que aquele governo é soberano ou que aquele governo é muito poderoso, né? Isso desmotiva ela na luta para acabar com esse governo, para acabar com essa realidade. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que ele não quer só passar essa imagem para quem acredita nele. Ele quer passar essa imagem para você, entendeu? E é por isso que você não pode acreditar nele. Não pode. A gente não pode acreditar no que o Trump faz, no que o Trump fala que ele vai fazer. Porque isso só fortalece o ponto dele. E isso só fortalece o lado que ele quer que se torne realidade. Que é essa coisa, essa imagem de um cara muito poderoso. E de um cara extremamente autoritário e não sei o que, gente, ele não pode fazer quase nada como presidente, sabe? Ele tem uma autonomia muito grande, por mais que sim, ele tenha maioria no Congresso e sim, ele tenha maioria na Câmara, né? Ele tem uma posição muito favorável pra ele no governo de hoje, mas tem muita coisa que ele é inconstitucionalmente impossível dele fazer. O fato dele falar que vai tentar o terceiro mandato repercutiu muito mais do que o fato de que ele tentar o terceiro mandato é inconstitucionalmente, constitucionalmente, né, impossível. É
É inconstitucional. Tipo, ele não pode fazer isso pela lei americana. Mas tava todo mundo lá. Ah, porque o Trump vai tentar o terceiro mandato, porque o Trump vai, tipo assim... Não, ele não vai. Eu sei disso, a mídia sabe disso, ele sabe disso. Só que isso que vira notícia, isso que engaja, isso que a galera fica sabendo. Então, assim, o meu recado com esse vídeo principal, não acredite nele. Não acredite nele. Não confie nele, sabe? E aí, Martina, mas você, tudo que o Trump fala, você faz vídeo. Então, para de fazer vídeo de tudo que ele fala. Só que é isso que é a questão. A gente precisa se manter informado de absolutamente tudo, mesmo que isso não vá se concretizar. Por isso, eu não julgo meios de comunicação que colocam essas notícias. Eles precisam informar a população. Aquele meio de notícia precisa fazer isso. A grande questão é que essa é uma estratégia dele. E é o espectador que precisa estar atento a essa estratégia, entendeu? Não é o veículo de mídia. O veículo de mídia tem como objetivo, né? Tem como dever informar. O senso crítico tem que partir do telespectador, tem que partir daquela pessoa que está lendo, ouvindo, recebendo aquela notícia. E aí a gente tem uma outra tática dele para meio que construir isso, né? E para facilitar isso que ele faz de, tentar manter você desinformado, né, o tempo todo, que essa é a real. Ele solta uma coisa pra que aquilo vire notícia e o resto não. É essa coisa de que, eu não sei se vocês já perceberam, óbvio que vocês já perceberam, mas não sei se vocês atentaram a isso, né? Perceberam que tem notícia do Trump a cada 5 minutos o tempo todo? Toda hora ele fala um absurdo. Toda hora ele faz um absurdo. Ele tá o tempo todo, todos os dias. Isso também é uma tática. Isso também é uma tática. Por quê? Porque nem tudo que ele faz ou que ele não pode fazer vai virar notícia, como a gente já explicou aqui, vai viralizar, né? Todo mundo vai ficar sabendo. Algumas notícias vão chegar mais do que outras. Só que quando você tem um volume de notícia muito grande, é mais difícil ainda que alguém desmentindo ou que alguma notícia falando que aquilo não vai acontecer de fato ou não pode acontecer de fato, chegue nas pessoas. Por quê? Porque é tanta coisa acontecendo que aquele assunto já nem é mais, nem tá se falando mais disso. Já tá em outra coisa. Então, assim, ele assumiu, que foram muitas coisas, mas assim, Elon Musk tá no meu governo. Só se falava disso por 2 horas, porque depois virou, vou expulsar as pessoas trans do exército. Só se falava disso por 2 horas, porque depois virou, vou taxar México, vou taxar Canadá, e por aí vai, sabe? Tipo assim, Mano, tem alguém batendo uma panela, vocês estão ouvindo? Tem alguém batendo panela? Enfim, essa que é a questão, sabe? A gente tem todo um sistema e uma mídia e de informação muito rápida. E aí, por isso, pra que essa tática dele funcione, né? Ele tem que ser mais rápido ainda. Ele tem que soltar um absurdo a cada hora, um absurdo a cada 5 minutos. Uma coisa que ele falou, ele já desfalou. E uma coisa que ele desfalou, ele já falou de novo. E aí você fica perdido. Você não sabe o que acompanhar. Mas essa é uma análise que precisa ser feita e que vocês precisam saber sobre, né? Por isso que eu indiquei aqui o artigo. O artigo, inclusive, pra quem tiver interesse de assinar o The New York Times, enfim, tá aqui embaixo. Mas é bem interessante a leitura, tá? E é preciso que a gente tenha senso crítico. Por quê? E aí tá aqui a minha análise dessa questão, tá? Quando a gente... realmente tá acontecendo um panelaço de uma pessoa só. Tipo assim... realmente tá acontecendo um panelaço de uma pessoa só. Nesse exato momento. O que motivou esse filho da p... Porque, gente, eu não tô aguentando essa panela. É uma panela só. Gente, eu tava amando meu cabelo hoje. Eu tô meio Jessica Rabbit, não tô com esse cabelo? Foco no vídeo, Martina. Você tava fazendo a sua análise. Enfim, vamos lá. A mídia brasileira é uma mídia que replica muitas coisas. Então, a notícia sai lá fora, a mídia brasileira replica. E muitas dessas coisas, a mídia externa não quer expor, ou porque quer a notícia mais quente possível, não se preocupa em pesquisar sobre. E a mídia brasileira não tem conhecimento sobre. Então, do que eu tô falando? Vamos lá, o Trump faz algo inconstitucional. A mídia brasileira até que soltou essa questão do terceiro mandato do Trump ser inconstitucional e tudo mais, mas tem muito mais coisa que ele faz que é inconstitucional, que o Supremo não permite, que já outros presidentes tentaram e que já foi barrado antes, enfim, ele sabia que não ia dar em nada. Só que acaba que, por todos esses motivos que eu falei, ou porque eles querem soltar a matéria o mais rápido possível, ou porque eles não pesquisaram a fundo, ou porque eles não têm interesse em soltar de que isso não vai acontecer, eles só querem ali a manchete, enfim. A notícia, ela vai incompleta. E aí, acaba que a mídia brasileira replica muito isso. Pelo mesmo motivo, né? Ou porque quer a matéria o mais quente possível, né? Quer aquela manchete. Ou porque não pesquisou a fundo o suficiente. Ou porque não tem interesse, né? Em colocar a matéria completa, porque a gente sabe que isso acontece. O que é de responsabilidade da mídia brasileira? E aí, é isso que eu tô falando. A mídia brasileira, por não ter que pesquisar a fundo a legislação de todos os países do mundo, a não ser a brasileira, né? Eu entendo, tá? Eu entendo não ter essa preocupação com toda a notícia que sai, porque, como eu disse, é um volume muito grande. Qual que é, na minha cabeça,
cabeça o papel da mídia e dos comunicadores de relações internacionais, de política, de geopolítica, quando o caso é esse. Fazer o que eu estou fazendo aqui. Avisar. Deixar claro que, galera, estamos falando de uma pessoa que não pode ser confiada. Estamos falando de uma pessoa que não deve ser credibilizada. Então, sim, a gente tem que dar a notícia, mas a gente tem sempre que fazer a melhor pesquisa possível, A, e B, deixar claro que essa notícia, que essa fala, que essa promessa está vindo de uma pessoa que não é confiável. Ele não é confiável para os aliados dele. Ele não é confiável pros inimigos dele, obviamente. Ele não é confiável pra ninguém. É importante que a gente faça esse adendo. E é importante que eu faça esse adendo pra vocês, né? Eu tô trazendo coisas de relações internacionais sempre. E eu trago Trump sempre aqui, né? Então, que esse fique como meu aviso, né? Que esse fique como meu adendo com vocês. Não confiem nele. Não acredite nele, né? Porque a gente tem até teorias das relações internacionais que explicam esse fenômeno que ele tá tentando alcançar. Eu vou tentar caçar o nome aqui, pra dar o nome exatamente pra vocês. Eu acho que é do Mershenmeier, mas eu não tenho certeza. Por isso eu não vou falar com certeza, porque depois vem os especialistas em relações internacionais no meu chat e eu pago de doida, pago de maluca. Então eu vou pesquisar exatamente o nome da teoria aqui. Tá, a teoria é a teoria do equilíbrio de poder e equilíbrio de poder ofensivo. É uma teoria que diz que, a princípio, né, um princípio, basicamente, de que os estados, eles buscam poder a todo custo. Tanto, né, aquele estado que está procurando poder por sobrevivência, quanto aquele estado que está procurando poder por segurança ou por soberba. Bucky! Vem cá, dá oi pra galera. Vem dar oi pro pessoal. Oi, pessoal! Oi, galera! Esse é o Bucky. Pra quem não me conhece, tá bom? Esse é o Buckers. Dá oi pra galera. Dá oi pro pessoal, meu. Voltando, né, a teoria do ZI. Fui distraída por um cachorro. Beleza, os estados nessa busca de poder, né, eles tendem a manter um equilíbrio. Entretanto, existe o equilíbrio de poder ofensivo, que é, basicamente, né, tem que existir um equilíbrio de poder. E aí, quando existe uma falta, um vácuo no sistema internacional, onde esse poder, ele não está sendo aproveitado de forma integral, um estado, um governante, enfim, tende a ocupar essa parte do poder. Então, o que o Trump tá tentando fazer, isso é a minha análise, tá? Acredito eu, é ocupar esses espaços vazios no sistema internacional, sabe? Expandir o seu poder no resto do sistema internacional onde há lacunas. E como é que ele descobre onde estão essas lacunas de poder, Martina? De acordo com a reação dos países ou das populações com as ações dele. Então ele faz determinada coisa, se ele vê que aquilo ali não deu bafafá suficiente, ele vira e fala assim, vou ocupar esse lugar de poder porque esse lugar de poder está vazio. Fez sentido? Achei aqui também, né, os autores, enfim, que falam sobre isso. A gente tem Maquiavel, que fala sobre isso, Rumi, David Hume, pra quem não conhece, ele é mais GRI, né? Mas enfim. É o Kant, o Montergal. Eu tava achando que era o Mershenmeier, não é. É o Montergal. E o Waltz. Tá? Esses são os autores que falam sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo algumas referências pra vocês. E é isso, pessoal. Isso era mais ou menos o que eu queria passar pra vocês com relação a esse negócio de não confiar no Trump. E quando eu falo do Trump, eu tô falando de muitos outros governantes, mas é que ele tem sido um exemplo maravilhoso da mensagem que eu queria passar pra vocês. Beleza? Galera que está assistindo o Maqui Fala, ficamos por aqui, tá bom? Não esquece de deixar um comentário aqui nesse vídeo, seu like, se inscrever no canal e o link pro Apoia-se, se você quiser apoiar mais o meu trabalho, ou enfim, a minha equipe, o link tá aqui embaixo, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!